Esse vídeo contém a resolução do exercício 2 da atividade 3 de Introdução à Informática. Esse é o enunciado da questão. Faça um programa que leia dois vetores de 10 posições, números inteiros, e faça a multiplicação dos elementos de mesmo índice, colocando o resultado em um terceiro vetor. Exiba o vetor resultante. Bem, para resolver mais uma vez, é sempre a mesma abordagem, você tem que entender bem o que o problema pede. Fazer um esboço, até talvez alguma coisa para saber exatamente o que ele pede. Eu montei um exemplo aqui para elucidar aí como é que a gente vai resolver. Então, imagina aqui que eu tenho esses dois vetores. Esse é o vetor A, com 10 posições, vai de 0 a 9. E um vetor B, também com 10 posições, vai de 0 a 9. O problema pede para a gente ler os dois vetores. Então, a primeira parte do problema eu tenho que ler o vetor A e ler o vetor B e rechear os vetores aqui com valores. E depois eu tenho que fazer as multiplicações dos elementos de mesmo índice, ou seja, índice 0 de A multiplicado por índice 0 de B, índice 1 de A multiplicado por índice 1 de B, e o resultado vai em um terceiro vetor. Então, está aqui, olha. O índice 0 de A é 4, índice 0 de B é 2, 4 vezes 2, 8. Índice 1 de A é 3, índice 1 de A é 22, índice 1 de B é 3, 66. E assim por diante. Então eu leio esse, depois eu armazeno aqui. Então o problema vai começar a gente pedindo a leitura desse, e a leitura desse, depois fazer a multiplicação. Ou eu posso até fazer de uma forma mais simples. Eu uso um único for para montar o vetor C. Como? Quando o índice é 0, eu peço para ler o índice 0 do A, peço para ler o índice 0 do B e já mostro e já guardo a multiplicação. Já estou com o índice 0 na mão, já faço tudo de uma vez só. Leio esse, multiplico e guardo aqui. Depois eu vou para 1, leio esse, multiplico e guardo aqui. Vamos ver isso em termos de diagrama de bloco. Eu tenho então o índice A, B, C, todos eles com 10 posições. Eu vou pegar uma variável K, que vai de 0 até 9, para pegar as 10 vezes. Eu leio o índice A, eu leio o vetor A no índice K, e o vetor B no índice K. Então, quando o K é 0, eu peço para ler o A0 e peço para ler o B0. E já digo que o C0 é igual a 0 vezes B0. Então, eu estou lendo A e B e já calculando o valor do vetor C. Quando eu terminar de fazer as 10 leituras, eu passo aqui, então, por mais uma repetição, mostrando aqui com o K de 0 até 9. São as 10 vezes, eu mostro o que está armazenado no vetor C. Eu podia até colocar esse mostre aqui, nessa parte. Uma vez calculado o vetor C, eu já podia mostrar o resultado dele e quando terminasse o programa se encerrava com um único for. Mas como o problema pede para fazer a multiplicação e depois você exibir, então eu resolvi fazer em duas partes, mas dava para fazer numa parte só. Bom, nós vamos ver como é que fica isso na codificação na linguagem C. Então tá aí, lado a lado, na parte esquerda, o deve ser mais já com o programa codificado, para a gente não perder muito tempo na digitação. Na parte da direita, o diagrama de bloco, um slide do PowerPoint que a gente já analisou. Então aqui, seguindo o próprio diagrama, eu defino o vetor A, vetor B e vetor C. Está aqui, ó, o A, B e C. E defino uma variável K, que eu vou usar aqui no diagrama de bloco, no for. Tá? Outro dia um aluno me perguntou por que eu sempre uso K, outros livros costumam usar o I. É verdade, o nome da variável que você quiser. Eu uso o K pelo seguinte, se eu usar o I é uma letra ingrata, porque ela pode parecer, conforme a fonte que está sendo usada, ela pode parecer com o número 1 ou com a letra L, dá uma confusão danada, né? Então eu acho que o K é uma letra que tem um desenho bem exclusivo, aí o aluno nunca fica com dúvida se é um I, se é um se é um L, então eu prefiro essa letra, mas se você quiser usar o I, K, tanto faz. Bom, aqui eu tenho uma repetição que vai acontecer 10 vezes, né? Vai de 0 a 9, e aí eu vou ler o vetor na posição I para o vetor A, na mesma posição, quando o K é 0, eu vou ler
o A0 e vou ler o B0. Quando cai E1, vou ler o A1 e o B1. Tá? Lembra que aqui entre uma leitura e outra, eu dou um F flush, que é para limpar o buffer, para ter certeza que não tem nada armazenado aqui. Então eu leio o A, leio o B, como está aqui, olha, leia A e leia B, está aqui as duas leituras, e aqui eu já faço o cálculo do resultado do C, que é o CK, quando K é 0, então o C na posição 0 é o A na posição 0, vezes o B na posição 0 e assim por diante. Se eu quisesse, aqui eu já podia mostrar o resultado do CK, quanto ele vale, né? Podia fazer isso, mas o problema pedia para fazer em momentos separados, eu fiz da mesma forma. Volto aqui, terminada essa fase entre a linha 7 e a 15, o meu vetor A e B já estão lidos e o vetor C está calculado. Eu volto aqui num outro for, agora somente para mostrar o resultado do vetor C na posição K. Quando K é 0, eu mostro posição 0 e o valor do K na posição 0. Quando K é 1, mostro o valor 1 e o índice 1 e o valor na posição 1, assim abrangendo as 10 posições. Esse programa também já está testado, ele funciona corretamente, tá? Não vou executar aqui porque a gente vai ter que digitar muitos valores, 10 para A, 10 para B, mas você pode reproduzir aí essa codificação e ela está correta. Então, isso daqui resolve o exercício 2 da atividade 3.